L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, bom qualquer zona e duração temporal, você está ouvindo agora o Para Acabar com o Juízo, seu podcast sempre que possível, semanal, de leitura do antiético. E aí, como é que você tá? Por aqui tá tudo bem, tô só desesperado apanhando pra tese de escrever, e aí eu me tornei uma pessoa indisponível, então... Se eu não estiver aparecendo por aí, é por causa da tese. Se eu já não estou aparecendo muito no podcast, na vida eu apareço menos ainda. É mais fácil receber notícias minhas via podcast do que via WhatsApp. Então, qualquer coisa que você me pergunta, eu te respondo no WhatsApp. No WhatsApp, no podcast. Enfim, pouco tempo. Eu vou botar para gravar esse negócio aqui. Vou botar para gravar não, né? Já está gravando. Vou botar um alarme aqui, porque daqui a pouco eu tenho que trabalhar também. Agora são aqui, né? 3h36. 3h56, vamos lá. Vou dar um chorinho aqui pra baixo. Que eu tô precisando mesmo ir. Vou parar 3h55, que aí dá pra eu me organizar legal aqui pra atender. Próximo atendimento. Então, beleza, galera. Vamos lá, sem tempo a perder. Estamos na página 390. No capítulo 4. E a gente abre uma nova sessão, uma sessão mágica, que é interessante. Rapaz, falando nisso, eu tava precisando ver essa coisa aí de axiomática, né? Eu tenho estudado a coisa da axiomática. E o que é essa história do capitalismo da axiomática, né? Porque que a máquina territorial codifica, a máquina imperial sobrecodifica, porque o capitalismo axiomatiza, né? Por que faz um negócio diferente com os códigos, né? Este é um artigo bom do Rodrigo Guéron, que é um cara legal, cara. Um cara tem uns escritos bacanas aí, um cara professor da Federal do Rio de Janeiro, se não me engano, ou estadual, mas acho que Federal do Rio de Janeiro, se não estadual. Eu falando de como é que o Deleuze e Guattari fazendo leitura de Marx a partir de Nietzsche, assim, interessante. Tentar entender esse negócio que eu sempre dou uma boiada, né, mas tá dando pra chegar. Tem que ler Marx, a moral da história é essa, tem que aprender economia. 4.3, psicanálise e capitalismo. Por isso que eu estava falando disso, né? 4.3.1, a representação. Representação e produção. Climinha de capítulo 3 aqui, né? Que eles voltam a falar de representação, mas vamos ver o que eles concluem, né? Então, cara, só pra gente elogiar aqui, terminamos a sessão 2, né? Que é o inconsciente molecular, muito boa. E a sessão 3 é toda sobre psicanálise de novo, né? Então vamos lá, vamos ver o que nos aguarda. A tese da esquizoanálise é simples. O desejo é máquina, síntese de máquinas, agenciamento maquínico, máquinas desejantes. Tudo simples, tudo muito tranquilo. O desejo é da ordem da produção. Toda produção ao mesmo tempo, desejante social. Não tem essa distinção, né? Toda produção é ao mesmo tempo desejante social. Então isso aqui guarde no seu coração. Portanto, e quando diz produção é porque é invenção, né? Não é necessariamente uma representação, uma reapresentação. Né? Como eles vão falar de representação? Esse caráter produtivo e molecular da coisa. Portanto, censuramos a psicanálise por ter esmagado esta ordem da produção, por tê-la revertido à ordem da representação. O Deleuze retoma essa frase, né? De a psicanálise acrassée, né? Acho que é assim que ele fala. Pelo menos só censuramos a psicanálise em dois aspectos, né? Ele retoma isso no Diálogos, psicanálise e morte-análise, né? No Diálogos com a Claire Parnay. O Deleuze e o Guattari, né? Muito copiar colado dos próprios textos. Ou seja, façam isso, jogos. Se você já escreveu alguma coisa, reutilize, sempre. Não tenha medo do autoplágio, é a melhor coisa que tem. Portanto, censuramos a psicanálise por ter esmagado esta ordem da produção, por tê-la referida à ordem da representação. Longe de ser a audácia da psicanálise, a ideia de representação inconsciente marca desde o início sua falência ou sua renúncia. Um inconsciente que não mais produz, mas que se limita a acreditar.
Está em destaque a palavra representação e a palavra acreditar. O inconsciente acredita no Édipo, ele crê na castração, na sua lei. É verdade, né? Quando fica na representação parece que o inconsciente é meio ingênuo, né? Parece que, olha, o inconsciente é bobinho, né? Ele acaba acreditando no Édipo. Não é que existe o Édipo, mas ele acredita, assim, tadinho. A ordem fantasmática da crença, né? Sem dúvida, o psicanalista foi o primeiro a dizer que a crença, a rigor, não é um ato inconsciente, que é sempre o pré-consciente que crê. E não será mesmo preciso dizer que o psicanalista que acredita, e não será mesmo preciso dizer que é o psicanalista que acredita, o psicanalista em nós? Será a crença um efeito sobre o material consciente, efeito que a representação inconsciente exerce à distância? Aí, doideira. Mas, inversamente, o que reduziu inconsciente esse estado de representação não terá sido primeiramente um sistema de crenças posto no lugar das produções? Na verdade, é ao mesmo tempo que a produção social encontra-se, aqui vamos ver que é um negócio importante, é ao mesmo tempo que a produção social encontra-se alienada em crenças supostamente autônomas e que a produção desejante encontra-se desviada para representações supostamente inconscientes. Então, tem dois movimentos, né? É ao mesmo tempo que a produção social encontra-se alienada em crenças supostamente autônomas e a produção desejante encontra-se desviada para representações supostamente inconscientes. Então, grifando isso aqui. Mas aí, espero que eles expliquem, né? Mas bem capaz que não, como é bem do feitio deles. E vimos que a mesma instância, a família, que executa essa dupla operação de alienação da produção social e de desvio da produção desejante. E vimos que a mesma instância, a família, que executa essa dupla operação. É engraçado que eles usam instância, né? Não instituição, né? Que executa essa dupla operação, desnaturando, desfigurando e levando ao impasse a produção desejante social. É engraçado também que eles usam desnaturalizar, né? É que a natureza da produção social, da produção desejante, é essa não diferença entre a produção social e desejante. Além disso, o liame da representação crença com a família não é acidental. É da essência da representação ser representação familiar. Beleza. Veremos por que espero, né? Mas a produção não é suprimida por isso. Ela continua a troar, a zumbir sob a instância representativa que a sufoca, sobre a família, mas que ela pode fazer ressoar em comparação até o limite da ruptura. Então, é preciso que a representação seja inflada com todo o poder do mito e da tragédia. Então não basta a família, né? Precisa do mito e da tragédia. É preciso que ela dê à família, é preciso que ela dê da família uma apresentação mítica e trágica, e que dê do mito e da tragédia uma apresentação familiar. Então, esse é o tripé, né, da representação psicanalítica, né? Família, o mito e a tragédia. Entretanto, será que o mito e a tragédia não são também produções, formas de produção? Seguramente não. Elas são apenas reportados à produção social real, à produção desejante real. Aí fica só o aspecto simbólico, né, do mito e da tragédia, né? Édipo, a castração, etc. Quem acredita nisso? Os gregos? Mas será que os gregos produziam como acreditavam? Será que os helenistas aqui acreditam que os gregos produziam assim? Pelo menos os helenistas do século XIX, de quem Engels dizia, dizer-se-ia que acreditam no mito, na tragédia. Será o inconsciente que se representa a Édipo, a castração? Ou será o psicanalista? O psicanalista em nós que representa assim o inconsciente? Porque nunca como agora a observação de Engels ganhou tanto sentido. Dir-se-ia que os psicanalistas acreditam no mito e na tragédia. Continuam, entre parênteses, continuam a acreditar nisso, ao passo que os helenistas já pararam com isso há muito tempo. Nota do tradutor. Ver Paul Veyne, Le Grec ont-ils cru à l'ermite, que é um... Eu li esse livro do Paul Veyne, eu li Paul Veyne, eu confundo Paul Veyne com outro maluco. Edição brasileira, né? Acreditavam os gregos em seus mitos. O Paul Veyne é que... o Paul Veyne mesmo. O Paul Veyne foi o que eu li
como o nosso mundo se tornou cristão, né? Isso, quando o nosso mundo se tornou cristão é dele. Sobre a sociedade romana, e os gregos acreditavam nos seus próprios mitos, né? Esse é um tema aí. Eu nunca li esse livro do Paul Vane. Quem leu aí tá convidado. Curioso que é isso, né? O livro é de 83, então a nota do tradutor aqui é uma sugestão muito do Orlandi mesmo, né? Do Orlandi, que, ó, vai lá ler o Paul Vane, essa história dos gregos acreditar seus... Porque o livro do Paul Vane é de 83, como eu tava vendo aqui no Google, achei que tava errado, que a informação era edição brasileira, né? Mas, na verdade, é isso, né? Uma recomendação posterior, assim, ao antiédipo, do tradutor mesmo, né? Voltam eles. Sempre o caso de Schreber. O pai de Schreber inventava e construía espantosas pequenas máquinas sádico-paranoicas para coagir crianças a se manterem aprumadas. Por exemplo, capacete com haste metálica e correias de couro. Bem BDSM zona, né? Sádico-paranoicas. W.G. Nederland foi quem descobriu e reproduziu as máquinas do pai de Schreber. Conferir notadamente Schreber, Father and Son, Psychoanalytic Quarterly, de 1959, tomo 28, blá blá blá. Em livros da Condessa de Segur, Sophie Feodorovna Rostopchina, que viveu de 1799 a 1874, tais como Comedies e Proverbes, é isso? É assim em francês. E On ne prend pas les mouches avec du vinaigre, podem ser encontradas informações sobre instrumentos de tortura pedagógico muito semelhantes àquelas máquinas como o cinto para boa postura, com placa de ferro nas costas e hastes de ferro para segurar o queixo. Ou seja, o pai do Schreber, né, ele fazia essas máquinas. O Schreber é, lembrando só, né, é o caso de psicose que o Freud analisa, mas na verdade ele não conhece o Schreber. O Schreber é um jurista interditado que escreve sua própria defesa, né, e isso vira um livro, relatos, o diário de um doente dos nervos, né? E nada se comenta na análise freudiana o caráter pedagógico, assim, como o pai do Schreber estava ali na molecularidade da anatomia pedagógica mesmo, né? Como é que faz as crianças ficarem em postura certa, assim, né? Schreber, Father, Machines. Deixa eu ver se o Google mostra alguma coisa. O nome do cara era Moritz Schreber, Clark. Tem umas máquinas meio doidas aqui. É um cinto de couro, assim, pra postura. O negócio deixa a criançada empertigada, aprumada. Loucura. Cinto na cabeça pra manter a cabeça atenta, né? Loucura. Bom, enfim. O famoso xerebinho aí. Voltando aqui, essas máquinas não desempenham papel algum na análise freudiana, né? Que é isso, essa análise que o Freud faz do Schreber. Talvez tivesse sido mais difícil esmagar todo o conteúdo social político do delírio de Schreber se levasse em conta essas máquinas desejantes do pai e sua evidente participação numa máquina social pedagógica em geral. Isso aqui foi bem antes, né? Foi um pouquinho antes do lançamento de Vigiar e Punir, né? Não tinha ainda o vocabulário do Foucaultiano do poder disciplinar, né? Porque a questão é esta. É claro que o pai age sobre o inconsciente do filho. Mas, é claro, isso aí é óbvio. Então não tem que discutir, né? Tem essa interferência, assim, tá, galera? Tipo assim, galera que tenta arranjar rinha entre psicanálise e esquizoanálise é mais difícil que parece. Mas será que ele age como pai de família numa transmissão familiar expressiva ou como agente de máquina numa informação ou comunicação maquínicas? As máquinas desejantes do presidente, no caso, né, do Schreber filho, comunicam com as do seu pai. Mas é precisamente por isso que elas são, desde a infância, investimento libidinal de um campo social. O papel do pai é unicamente o de agente de produção e de antiprodução.
Isso que é o lugar das figuras molares, né? Apenas um agente de produção para dar passagem para essas máquinas. Freud, ao contrário, escolhe a primeira via. Não é o pai que remete às máquinas, mas justamente o contrário. Sendo assim, não há por que considerar as máquinas como máquinas desejantes, e nem como máquinas sociais. Em compensação, o pai será inflado com todas as potências. Só um instantinho. Voltei aqui. Em compensação, é que não deu para ver, né, mas eu pausei. Em compensação, o pai será inflado com todas as potências do mito e da religião. Em vez de máquina, né, a galera fica metendo mito e religião em tudo que é abraâmico, né, o pai, essa figura, né, e da filogênese, para que a pequena representação familiar tenha a aparência de ser coextensiva ao campo do delírio. Vai dar para terminar aqui o contra o mito, chegar até no contra o mito e a tragédia. O par de produção, máquinas desejantes e campo social cede lugar a um par representativo de natureza totalmente distinta, família e mito. Esse aqui é o primeiro par, né? Máquina desejante e campo social, como é que funciona o desejo e as máquinas articuladas no campo social, né? As máquinas do desejo, as máquinas, como eles estão juntos, e substitui por uma máquina exclusiva, né? Uma instância exclusiva, que é a família, e esse registro representacional, que passa a ser representacional, que é o do mito. Retomemos isso. Já viram uma criança brincar? Viram como ela já povoa as máquinas sociais técnicas com suas máquinas desejantes? Ó, sexualidade. E que pai e mãe, dos quais a criança tira, se for preciso, peças engrenagens estão em segundo plano, como agentes emissores, receptores ou de interceptação, agentes benevolentes de produção ou suspeitosos agentes de antiprodução. Então é isso, né? A coisa da hossexualidade, né? As crianças brincando, elas já povoam, as brincadeiras já povoadas das máquinas sociais técnicas, né? Com suas máquinas desejantes, né? Inclusive quando as crianças brincam de polícia ladrão, quando brincam de armas, né? Tudo isso, assim, é uma coisa, não está representando nada, né? Já é produção desejante, já tem algo sendo inventado nesse sentido. E aí eles seguem aqui. Vou dar continuidade, apesar de que vai acabar daqui a pouquinho, mas um novo parágrafo. 4.3.2 contra o mito e a tragédia. Por que foi concedido esse privilégio insensato à representação mítica e trágica? Pô, legal, eu nunca tinha me atentado tanto a esse tripé, assim, que tá parecendo muito claro aqui, né, mas a representação contra a representação da família, do mito e da tragédia. Por que ter instalado formas expressivas e todo um teatro onde haviam campos, oficinas, fábricas, unidades de produção? O psicanalista monta seu circo no inconsciente estupefato, todo um Barnum, nos campos e nas fábricas. O que é um Barnum? Nota tradutor. Phineas Taylor Barnum, que viveu de 1810 a 1891, famoso showman norte-americano, organizador de fabulosos espetáculos. O circo de Barnum ganhou extrema notoriedade. Seu nome, por exemplo, aparece, por exemplo, na lista dos créditos do polêmico comovente filme Freaks, Monstros, de 32, dirigido por Todd Browning, estrelado por atores portadores de extraordinárias variações físicas. Pode crer. O Circo de Barnum. Deixa eu dar uma olhada aqui no Google rapidinho. Tem uma galera aqui, tem uma foto com uma galera com dotes físicos uns gigantes, mulheres com barbas, esses rolês assim. Beleza, e a carinha do Barnum aqui. Então é isso, né? O psicanalista mostra seu circo no inconsciente estupefado, todo um Barnum nos campos das fábricas. Então um circão, né? Meio teatral, meio passando por cima pra baixo. Vamos só para fechar, é isso que Miller e já Lawrence têm a dizer contra a psicanálise. Os vivos não são crentes, os videntes não acreditam no mito, na tragédia. Cara, eu acho que aqui é uma citação imensa. Eu vou desligar aqui o alarme. Eu acho que eles vão fazer uma mega citação do Miller aqui. Eu vou daqui, do próximo episódio, na próxima sessão. Sessão, olha só. Que eu tenho que entrar em sessão agora. Aqui em azul.
Beleza, galera. Então ficamos por aqui, chegamos à página 393, caminhamos. A gente se vê na semana que vem, se tudo der certo. Fiquem bem, fiquem com os desejos maquinhos de vocês e um forte abraço. Até a próxima.